Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Memocast Brasília, para contar muitas histórias incríveis de viagens e você viajar com a gente junto nessa. Roda a vinheta aí, pessoal, que eu vou apresentar meus convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui hoje com um casal muito querido, né? Que já virou fã da Memorial, amigos da Memorial, né? Estou aqui com a Kelly e o Alexandre. Sejam bem-vindos, Kelly. Bem-vinda. Obrigada. Nossa, eu fiquei tão feliz com o convite, né? E é muito bom poder participar desse momento aqui com você. Ai, bem-vinda à nossa casa aqui em Brasília. Chique, viu? Sinta-se em casa. Muito bonita, viu? Gostei muito. Quem ainda não conhece, pode vir conhecer. Tá convidadíssimo para vir tomar café aqui com a gente. Alexandre, bem-vindo. Prazer recebê-lo. Prazer é meu e nosso, né? De ter a Memorial agora aqui em Brasília. Não que a Memorial não nos atendesse antes, mas agora ficar mais perto fica melhor. Com certeza. Ai, gente, e hoje a gente vai relembrar as viagens que vocês fizeram com a gente, né? Ver algumas fotos, reviver um pouquinho aí dessas memórias que a gente criou juntos, né? Então, vamos começar do começo, né? Quem é Kelly e Alexandre? Como que vocês conheceram a Memorial? Como que foi essa primeira experiência com a gente? A gente conheceu a Memorial, se eu não me engano, a gente estava na missa, né? E aí o padre Fernando comentou sobre uma peregrinação, e aí a gente despertou, né? Porque a gente faz parte de um movimento, né? O movimento Ágape, lá da São Pio. Inclusive, a gente se apresenta assim, eu sou a Kelly do Alexandre. O Alexandre da Kelly. E aí a gente, nesse intuito, né, de conhecer mais sobre São Pio, né, a cidade onde ele nasceu, onde ele viveu, né, e quando foi anunciado lá que iria ter essa peregrinação, a gente nunca tinha participado de uma peregrinação, né? Uhum. Aí a gente, seria uma boa oportunidade, né? Aí vamos topar, né? Uhum. E aí a Memorial surgiu, né? A gente, que por sinal foi assim, muito boa, né? Essa primeira, a gente fez duas, né? Uhum. Então, a primeira em 2024, foi um grupo maravilhoso, né? A gente conhecia assim de vista algumas pessoas, né, da igreja, mas foi tudo assim perfeito. Bem, só para falar que ela é de Fortaleza, já tem algum tempo aqui, né, querida? Que você está aqui em Brasília, a gente se conheceu aqui. Nós temos 21 anos de casados, 2 filhos. Sou servidor público, mas normalmente nessas viagens, quando tem que se apresentar, eu falo que eu sou esportista. Por quê? Porque eu faço remo olímpico e participo de competições nacionais e internacionais. Eu gosto desse esporte, né? E como a Kelly, né, bem disse, né, a gente estava lá na igreja quando teve o padre Fernando, né, anunciou, né, a viagem. No início não teve muitas adesões assim, né? Eu me lembro que ele falou, olha, quem não quiser não tem problema, vai eu e o Machadinho, isso na primeira viagem, né? E aí depois, com a força aí do Espírito Santo também, acho que o pessoal começou a se inscrever lá na viagem. Então foi bem interessante essa primeira viagem que a gente fez, que foi os Caminhos de São Pio, né? E a segunda peregrinação foi um pouco de São Pio e a Grécia, que acho que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Vai falar um pouquinho depois também dos caminhos de São Paulo. Isso. Né? Ah, legal. E assim, o que você comentou, né, Kelly, que
foi a primeira peregrinação de vocês, a primeira experiência, assim, né? O que você acha que essa experiência impactou na fé de vocês, assim? Mudou alguma coisa depois? Sim, demais. Só aumenta, né? Cada dia mais Uhum. aumenta mais a minha fé. Porque uma coisa é você ouvir falar, né? E outra coisa é você estar lá, é você vivenciar. E com, com a ajuda, né, do Padre Fernando como diretor espiritual, foi assim maravilhoso, né? Porque você entra, você vive ali toda a história, né? Uhum. De São Pio e tanto de São Paulo, né? Então aumenta demais a fé, né? E a gente viajou com o meu filho na primeira, né? Uhum. Ele tem 15 anos. E aí pense, né? Quando eu fui lá para dizer para ele, né? Eu tenho 2 filhos. Uhum. Aí eu disse para os dois, né? Eu chamei os dois e um logo recusou, né? Porque peregrinação vai, mamãe vai só rezar, rezar. Uhum. E o outro não, o outro topou, né? E aí, por minha surpresa, o outro, nossa, ele também amou. Porque, claro que a gente reza, né? Que é o que eu acho A o essência da melhor. peregrinação. Uhum. Mas a gente se diverte. Sim. A gente se diverte, a gente conhece as pessoas, né? Inclusive, a gente se aproxima, né? E torna até uma família. Uhum. Nossa, hoje a gente tem o pessoal, tanto da primeira peregrinação como da segunda, que fazem parte da nossa família, né? Tem uns que a gente até se encontra e diz família, né? Que legal. Então, é uma coisa assim, eu acho que a gente fala, né? É muito bom, mas quem vive realmente é uma experiência assim, sensacional. E para você, Alexandre? O que voltou de diferente na vida espiritual, na fé do Alexandre, a peregrinação? Tem uma coisa que, quando alguém está sentindo dor, e você olha para aquela pessoa e vê que, às vezes, você fala, não, é mentira. Mas, na verdade, a dor só sabe quem sente. Então, quando você viaja e você está vendo aquilo que você lê ou aquilo que você escuta materializado, é uma experiência divina. Porque você vai estar no lugar onde um santo passou, um apóstolo esteve aqui. Então você se sente presente na história. Você não lê só a história, você está presente na história. Isso daí faz com que a sua fé, e estou dizendo no caso da peregrinação, né, se fortaleça. Assim, nossa, realmente não é só história, é real. Você estar presente é materializar tudo aquilo que você escutou e leu. Sim. Então, para não só a peregrinação, mas qualquer tipo de viagem. Mas em termos de peregrinação, isso aí se torna mais presente, mais forte. Sim. E o que eu acho muito legal é que depois, né, bom, vocês foram ali para a Grécia, fizeram os caminhos de São Paulo, então acho que para vocês talvez tenha ficado até mais vivo. Mas depois, quando você volta, você tá ali numa missa ou fazendo uma meditação da palavra, alguma coisa assim, você começa a ler, você fala, nossa, eu tava nesse lugar, tipo, Carta de São Paulo aos Coríntios, sabe? Então, por acaso, hoje, a primeira leitura tratava de Saulo de Tarso, que depois foi chamado de Paulo. Olha só! Paulo, que era justamente na primeira leitura, não me lembro os versículos, né? Que falava que ele perseguia os cristãos, né? Em algum momento, ele em Damasco, né? Em Damasco, ele teve encontro com Deus e ele ficou cego. E assim, eu falei, cara, eu não acredito que hoje a primeira leitura é isso. Eu tô indo num podcast que eu vou falar sobre isso. Eu falei, meu Deus, tá vendo? Até nisso, Deus está presente. Então, a primeira leitura de hoje foi essa. Olha só.
E é muito legal, assim, o que você falou, né? Você viver a história mesmo, Sim, né? E sim. poder testemunhar isso também, Sim. né? Para as outras pessoas, assim, muito bom. Então, é aquela coisa. A dor só sabe quem sente. E se você está presente, você só vai saber se você estiver lá. Uhum. Eu posso te contar, eu posso os memocast e tudo, só dá um gostinho. Mas se você quiser mesmo sentir, você tem que estar lá. Tem que vivenciar. É isso aí. E tá rolando a próxima peregrinação nos Passos de São Pio. Vai ser em outubro agora, né? Sim. Dia 7 de outubro, se eu não me engano, é o embarque, a terceira edição dessa viagem. Então, estamos com lugares disponíveis, né? Os últimos lugares disponíveis. Se você está ouvindo aqui esse podcast, assistindo a gente, corre para garantir seu lugar. Não se preocupa com o pagamento, que a gente dá aquela flexibilizada, a gente ajuda. Com certeza, com certeza. Né? Isso aí a gente conversa ali com o Pepe, com o Padre Fernando, dá uma flexibilizada, mas vale a pena viver essa experiência. Aliás, a propaganda, a foto da propaganda é a nossa lá que tá lá. Ah, é? A nossa, assim, do grupo, né? Aham. Do grupo. Que tá lá. Pelo menos na igreja aparece lá Que a legal. foto nossa lá. Que Muito legal. bom. Falando em foto, vamos reviver algumas fotos, alguns momentos dessas peregrinações ali, ó. Vamos relembrar algumas fotinhos. Pode mostrar aí, pessoal, a primeira. Ah, isso aí foi Essa na é da primeira primeira. peregrinação Da mesmo, primeira né? peregrinação, Lá em exatamente. 2024. Sim. Essa é uma escadaria onde tem lá em cima todos os... A Via Sacra. A Via Sacra, né? A Via Sacra. Hum. Que nessa daí a gente não fez. Na primeira Nessa a gente não fez, tinha feito. não teve tempo, não sei o que é. Mas na Na segunda a gente fez. a gente Olha fez. só. Mas Por tá isso- vendo? Olha como foi importante a gente voltar. Porque sempre tem uma coisa que falta Sempre pra gente tem uma fazer. coisa diferente. E na segunda peregrinação, na Itália, tudo que a gente fez foi coisa nova. Olha só. Foi. A gente, claro que tem a igreja, né? Mas, assim, a maioria era coisa nova pra gente. Tá vendo? É o mesmo Sempre lugar, mas a experiência é outra, porque as Outra. pessoas Sim, também são outras, sim. né? Sim. Muito legal. E a Sim. gente tá vendo aqui, né, um grupo grande, Um né? grupo grande, grupo Sim, grande. Bastante. 60, acho que tinha 60 pessoas, É. né? E aí vem aquela questão, ai meu Deus, tanta gente, né? Diferente, a gente não conhecia só de vista. Nossa, mas esse grupo foi, assim, sensacional. Você adivinhou a minha pergunta. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, da convivência com as pessoas. Porque muita gente diferente, né, pode gerar, assim, um receio e talvez algum conflito também. Mas foi uma sintonia tão boa, né? Porque eu lembro que tinha o meu filho, que tinha Uhum. 15 anos, tinha outra garota, tinha a menininha, ai, como é o nome dela? A filha do Marcos, não tô lembrando o nome, mas era a mascote, Aham. muito fofa, ela acho que devia ter 2, 3 anos, e tinha também a minha sogra, né? Minha sogra na época tinha 75 anos, então a diferença é grande. E o grupo altamente coeso, o grupo, assim, é sensacional. Todo mundo muito obediente, né? Assim, todo mundo falava o horário, estava todo mundo ali. Uhum. Foi tudo tão perfeito. Eu nunca tinha vivido assim, uma excursão não, porque não é excursão, uma peregrinação. Uhum. Assim, eu digo porque são muitas pessoas diferentes, com né, características diferentes, mas o objetivo era o mesmo, né? A gente tá ali, todo mundo juntos, em comunhão, né? Sim. Vamos lá para o próximo lugar. Aí, vocês e o Padre Fernando. Padre Fernando, sempre muito solícito, né? É uma bênção, viu? Uma bênção mesmo. E faz toda a diferença, né? Eu tava até conversando com o Alexandre um pouquinho antes da gente entrar, né? A diferença de ter um diretor espiritual em uma viagem como essa, assim. O que vocês notaram? Vocês já tinham feito outras viagens em grupo, né? Mas não com essa característica da peregrinação. Assim, eu vou puxar, claro, pro lado do Padre Fernando, né? Então, não que os outros padres não tenham a mesma capacidade e tudo, mas o Padre Fernando, para mim, além da espiritualidade dele, né? Isso é inegável, não tem como, né? Mas ele tem muito conhecimento histórico e cultural, né? Pelo menos daí ele fez, né, os estudos dele na Itália,
conhece bem Padre Pio, né? Então, na hora que ele ia contando, né, as histórias, as situações em que Padre Pio vivia, tudo, assim, a gente fica tão maravilhado com isso, né? Que assim, nossa, não precisava nem de guia, nem de guia. Claro que os guias da Memorial, e depois tiver uma parte, eu quero até elogiar depois, né? Mas assim, é um diferencial muito grande. É um diferencial muito grande, porque ele conhece, ele sabe, e se ele não sabe, ele pesquisa e vai. Tanto é nos caminhos de São Paulo, né? Não que ele não saiba, mas ele nunca tinha ido, né, por lá, e também não deixou a desejar. Deu aula. Deu aula, deu aula, deu aula. Muito bom. Ai, que bom. E assim, eu acho que, bom, vocês viveram a experiência, vocês podem compartilhar mais, mas o fato de ter uma agência por trás, né? Claro que um padre, ele pode organizar uma peregrinação sozinho, né? Pode fazer, cuidar de todo o roteiro ali, porque naturalmente, espiritualmente, ele tem mais conhecimento nisso do que, né, uma pessoa do turismo. Mas ter uma agência por trás faz toda a diferença. Com certeza. Porque aí ele precisa só se preocupar com a parte espiritual, né? Cuidar do rebanho, que é a expertise dele. Exato, e a gente não precisa se preocupar com nada. Com nada. É a melhor parte, né? Meu Deus do céu. E aí, isso realmente, a Memorial tem todo o diferencial, né? Porque a gente não conhecia, né? E foi tudo, assim, deu tudo certo. Era, assim, o diferencial da Memorial é que a Memorial, ela, mesmo sendo um grupo, ela trata as pessoas de forma personalizada. Isso faz toda a diferença. Ela consegue resolver, assim, cada um tem lá os seus gostos, né, as suas preferências, e a Memorial está ali e faz do jeito que aquela pessoa quer. Isso num grupo. E dá certo. E dá certo. Isso é muito bom. Um detalhe que ela falou é como o carro está andando e às vezes você tem que trocar o pneu com o carro andando. Não é fácil. E a Memorial faz isso. São os pequenos detalhes, desde o início da viagem, durante e depois, que você não tem preocupação com nada. É um bonezinho que se faz para todo mundo se ver. Imagina, numa multidão lá no Vaticano, cara, onde está o pessoal? Tá lá, olha aqueles bonés amarelos, vai todo mundo para lá. Olha só, olha o insight que é isso. Dá uma segurança de localização. Ah, não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar em tal local. Não, então tal local, tal horário vai ser isso aqui. Então dá segurança de todo mundo estar naquele local, naquele horário. Não, olha, o ônibus vai estar aqui. Então a locomoção, não tem nenhuma preocupação. Com relação aos hotéis, claro que alguma coisa ou outra, mas a maioria, um bom atendimento, comida boa. Fora aquelas questões que aparecem do nada. Nessa última, a gente faltava uma porta santa para a gente visitar, não deu tempo, né? Aí do nada, para dizer, não, eu acho que eu vou para lá, eu acho que estou querendo ir lá. Quem está querendo ir? Aí levantou um grupo, né? Mas não tinha nada programado. O que o Pepe fez? Vou dar um jeito. E deu um jeito. Cara, foi no último dia. No último dia ele disse, quem ainda não foi e quiser, né, a gente vai passar pela Porta Santa. E foi uma galera. Então, olha só. Quem é que trata uma pessoa desse jeito? Quem? Olha, não conheço. Não conheço. Então, como o Kelly falou, é uma coisa personalizada. É uma coisa VIP, 5 estrelas. A gente tem essa preocupação mesmo. Na verdade, uma das nossas missões na empresa retribuir o carinho e cuidado que a gente recebe das pessoas, né? Então, ouvir de vocês que vocês sentem essa personalização mesmo dentro do grupo é muito importante, porque significa que a gente está conseguindo, né? Um outro ponto, me perdoe, é porque eu vou lembrando, né? A qualificação dos guias. Eu não vou falar 100%, mas 95% dos guias que foram contratados pela Memorial são de excelência. Lembra aqui do Aldo, que cara é fenomenal, tive boas conversas com ele.
A Silvia, que eu acho que o pessoal já falou aqui da Calimera, então todo dia era isso, que era uma grega que morou no Brasil, acho que 5 ou 10 anos, não me lembro agora, e voltou para a Grécia, então sabia falar muito bem português, sabia muito bem da cultura e fazia um link, né, entre a religião e a cultura grega, né? Nossa, foi demais. Eu falei, cara, como é que esses caras conseguem, esse pessoal? São 31 anos de história, né? Então a gente Uhum. vai ali, às vezes, alguns aprendizados, né? Porque, como você falou, tem lugares que também são novos pra gente, então tem lugares que a gente ainda tá testando, né? Conhecendo novos fornecedores e tal. Mas, assim, um time que tá ganhando não se mexe, né? Por exemplo, o Aldo é nossa. A gente já chegou até, às vezes, a mudar a data de viagem, né? Não no caso de peregrinação, porque isso já é mais. Isso tem todo um cronograma ali com a com o igreja, padre, né? Então, Então, mas assim, viagem de lazer, né? Em nossos grupos exclusivos que ele participa às vezes também, a gente chegou a mudar já a data, porque ele não tinha agenda. Então, a gente falou assim, não, vamos fazer na agenda dele, porque a gente quer que ele esteja. E realmente. muito bom mesmo. Muito bom. Acho que ele vai aparecer em alguma foto aí que eu coloquei. Sim. Pode passar para a próxima. Eu acho que até essa foto que tá. Eu acho que ele tá numa outra foto. Não, mas eu digo a propaganda da terceira. Da terceira. Sim. Isso é em São Giovanni. Isso, Sim. é São Giovanni Rotondo, atrás é da a igreja. segunda peregrinação, essa daí. Legal. E os bonezinhos amarelos que você falou. Os bonés amarelos. Dos São Piotinhos, né? Que São vocês ficaram Piotinhos. conhecidos. Não, e o padre Fernando, às vezes, são os piotins, né? De jovens, piotins. Porque tem alguns mais jovens ali. Sim. Até mesmo na Via Sacra agora, né? A gente foi de boné. E aí o padre Fernando colocou lá no grupo, a gente deveria ter marcado para todo mundo ir de boné, né? Para identificar. É verdade. Não, realmente, assim, vira uma ferramenta de organização também, né? Ali. E assim, eu achei muito legal, porque a gente não acompanha a viagem, né? Quem acompanhou as duas viagens de vocês, acho que foi o Pepe e o Marcelo na segunda. O Marcelo né? agora na segunda. Mas a gente tá ali nos grupos, né? Então todo mundo da equipe que fica em São Paulo, agora aqui em Brasília também, acompanha o grupo de vocês com as fotos todas. E aí, quando surgiu o apelido dos São Piotinhos, eu falei, gente, que genial! Da onde que ele tirou isso? Que legal! Bom. E assim, isso quebra também uma ideia que as pessoas têm, eu acho, de que a peregrinação é aquela coisa rígida, séria, e que assim, vai todo mundo ali pra ficar rezando o rosário, né? Claro, tem, né, os momentos de oração, mas se cria essa intimidade ao ponto de se criar um apelido, uma piada. Sim. Muito bom. Muito legal. Pode passar para a próxima. Aí, ó, vocês falam. Isso aí do Ágape, Do Ágape, são os casais do grupo. Os casais do grupo que participaram, né? Essa na primeira, né? Aí acho que só estão quem é do Ágape. O grupo é maior, mas aí a gente queria tirar só a foto de quem era do Ágape. Sim. E aí o Aldo. O Aldo. O nosso filho ali, ó, de 16 anos que tá no cantinho. No cantinho, isso, exato. Isso é a minha família, né? Faltou aí a minha sogra. Mas a gente, tanto é que é bom a gente arrasta, sabe? A família, né? Quando eu digo assim, bora para tal canto, né? Vamos para a peregrinação com minha irmã mesmo, né? Na segunda, diz, a gente vai na peregrinação, não sabe nem para onde, mas vamos. Vai todo mundo. Vai todo mundo, todo mundo junto ali. Também. E é um momento bom, assim, porque na viagem talvez você tenha oportunidade de ter conversas, de ter mais espaço, que no dia a dia a gente não tem, né? Mas uma convivência melhor. Aí é isso, aproxima, né? Sim. Aproxima mais, muito bom mesmo. Ai, que delícia. E assim, vocês comentaram, pode até voltar lá na outra por enquanto, que ainda tem papo nessa daí. Vocês comentaram sobre ter o seu filho, que era mais novo, tinha uma criança, um bebê, né? Tinha a sua mãe, que é mais velha. Como é que foi essa convivência aí com as diferentes gerações, né? Porque hoje em dia as gerações estão
cada vez mais isoladas, É. né? Como é que vocês viram Sim. isso daí dentro do grupo? Graças a Deus, foi uma convivência natural, tá? Em que a gente via mais velhos, os mais novos conversando, aqueles que tinham dificuldades sendo ajudados por outros que não tinham dificuldades, de uma forma natural, tranquila, não andar aquele pesar, nossa, eu vim para cá e tenho que fazer isso. Não, era uma forma de, olha, vamos dar a mesma oportunidade que eu estou tendo para aquelas pessoas que estão tendo dificuldades. Então, por exemplo, a minha mãe, que eu falo que é um milagre de Deus, ela já fez mais de 20 cirurgias, teve câncer, tem arritmia no coração, tudo. Agora está fazendo uma bateria de exames para fazer uma viagem, né? Mas ela vai porque ela quer viver isso. Ela quer viver, está presente, como eu havia até lhe falado lá, com pessoas. E quando as pessoas vão ficando mais velhas, aqueles amigos já se foram, e aí sobram os mais novos. Aí é nessa questão da viagem que tem uma interação. Sim. Né? E mais, como a gente tinha também tratado, pelo fato de ser uma peregrinação, não que em outras viagens não tenha, a pessoa já sabe para que está indo. Então já tem, vamos dizer assim, uma história em comum, uma questão em comum que aproxima, é natural essa aproximação. Sim. E meu filho conversando com os mais velhos, conversando com o padre, isso aí é ótimo. Essa interação é muito boa, é Sim. muito boa. Abre o mundo, né? Abre o mundo. E a gente nunca volta o mesmo, né? Sim. E tanto é que vocês falaram que vocês foram fazer a segunda vez, né? Claro que não era o mesmo roteiro, né? Passou ali um pouquinho pela Itália de novo, mas tinha a proposta dos caminhos de São Paulo, né? Na Grécia. Que originalmente não era isso, né? Era Terra Santa. Israel, é o que a gente tá esperando, aí, viu? Ó, Pepe, anota aí, ó. Terra Santa tem que sair. Uma galera, viu? Na verdade, eu não A sei se vai ter. Vocês vão ter condições de levar todo mundo, não. Todo mundo de uma vez. É muita gente. Não, mas aí a gente faz 3, Parcelado, 4 edições, igual a gente tá fazendo com os passos de São Pio. E aí, assim, porque eu lembro que o plano original dessa peregrinação era fazer Itália e Terra Santa. E aí, por conta das questões dos conflitos, da guerra lá, a gente mudou, né? Conversamos com o Padre Fernando e mudamos o roteiro. E assim, é uma quebra de expectativa, né? Vamos ser claro, sinceros. porque o que a gente queria era a Terra Santa. Sim. O que a gente queria Israel é o sonho. A minha irmã, Micheline, inclusive, ela não queria ir para Grécia, né? Não, é Israel. Pensou até em Israel. desistir, né? Eu disse, Pepe do céu, vamos falar lá com a Micheline, que ela tá meio assim, a gente tem que convencê-la. E aí o Pepe falou, disse, Micheline, não se preocupe. Vai ser melhor. E aí pergunta hoje. Nossa, foi maravilhosa a viagem, a Grécia, linda. Nossa, foi também tudo perfeito. É porque eu lembro também quando a gente estava reestruturando, né? Que as pessoas, elas se surpreendem às vezes de você falar, eu vou numa peregrinação na Grécia. Porque a ideia que a gente tem de Grécia não é a parte histórica, religiosa, né? Histórica, sim, né? A parte ali da mitologia e tudo mais. Mas não é a parte religiosa. A gente ou vê a parte Atenas ali, ou vê a parte das ilhas, né? Que é outro perfil. Então, quando a gente falou dos caminhos de São Paulo, a galera ficou um pouco assim, não era bem isso. Então, mas deu super certo, gostaram e... Sim, foi ótimo. E também estão mais preparados para a Terra Santa, porque aí é outra... Mas você sabe que essa questão da Grécia, para mim, foi maravilhoso, não só na questão religiosa, mas é porque eu sou formado em matemática, certo? E eu sempre via nos livros as questões razão áurea, questões que os gregos eram muito fortes nessa questão matemática, né? E aí eu fui materializando aquelas coisas que eu via no livro. Falei, cara, olha onde que eu tô, meu Deus do céu. Tô no lugar onde que eu só vi em livro. Então, assim, pra mim
Para mim foi duplamente maravilhoso. Tá Maravilhoso. lá. Olha Foi só. ótimo. E sem falar que tudo é palavra grega, né? Foi o que eu mais aprendi exato. lá Nossa com a Senhora. guia, né? Com a A Silvia. etimologia da Tudo nossa palavra vem da palavra, é grega. vem do grega. grego. Aí ela vai Sim. falando um monte de palavras. Ó, essa palavra vem do grego, que é isso. Olha só, não sabia. Isso. Que legal. Foi Foi muito Eu, legal. eu já ouvi isso, não sei se vocês já assistiram um filme que chama Casamento Grego. Sim. Sim. Que o pai da noiva fala isso, Aham. né? Ele brinca que, tipo, ai, porque isso é da Grécia, vem, Uhum. essa palavra é da Grécia e tal, não sei o quê. Mas eu achei que era uma brincadeira Não, mas- pelo menos de acordo com a Silvia, Sim. tudo vem do grego. Olha só, que legal, que legal. Então, assim, mesmo que você vá para uma peregrinação, não fica só na peregrinação. Aquilo lá vai Muito, suscitando outras experiências muito, também. muito. Que legal. Pode passar pro próximo aí. Essa aí acho que foi na primeira também, né? Essa foi, Essa na foi primeira na também. primeira. Eu não Essa podia daí- deixar de colocar essas fotos, É. porque eu fiquei sabendo que isso foi um acontecimento, Alexandre. Foi. Veja bem. O que acontece, né? Essa foi o final da primeira viagem, Uhum. né? E aí, era num restaurante, uma comida muito boa, e começaram a tocar. E era Lá. na época do carnaval. É, Ah, na estava época em do carnaval. fevereiro, foi em Ah, é porque a fevereiro. primeira foi em fevereiro e a Foi. segunda foi em outubro, É. não foi? E aí começaram a tocar, né, tudo. E aí eu falei, rapaz, eu vou me soltar um pouquinho aqui, entendeu? Na época o padre Fernando falou, pelo amor de Deus, não divulga isso não, porque... Não, padre, aqui a gente só está festejando o último dia, né? Mas foi um acontecimento assim de... Aqueles que tinham vergonha, acabou a vergonha. Por quê? Cada um colocou uma máscara, colocou uma peruca e começou a cantar. E aí eu pegava um, levanta, e pegava outro, e aí foi como se fosse uma festa de encerramento. Que legal. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí, a partir dessa, na segunda, o pessoal já me focou, né? Foca naquele ali que ele vai. Aí me colocou um chapéu, aí colocou outro e vambora. Aí começou. Já criou uma tradição. Exatamente, Olha exatamente. Mas foi muito legal, foi muito legal. Bom, então eu vou anotar aqui que a gente tem que levar você nas peregrinações. Boa, pode me Porque colocar. você Animador. Muito bom. Tem mais uma aí também de peruca que eu achei ótima essas Foi fotos. muito legal, foi muito legal. Muito bom. Eu falei, ó, já que eu tô aqui mesmo, então vambora. Vamos fazer, E vamos todo se mundo divertir. participou, todo mundo dançou. É Foi porque, muito assim, bom. ninguém quer levantar, ninguém fica assim, né? Falei, cara, quer saber? Deixa eu me levantar, porque tendo um que não tem vergonha, aí os outros, já que o Alexandre levantou, vambora também levantar, né? Então, Começa. puxa, né? Vai puxando, né? Mas foi legal, foi um momento Descontraído, É, né? foi. É. E assim, como você falou, também foi no final da viagem, então já é um Isso. momento em que as pessoas já estão mais entrosadas. Exato. né? É diferente da gente fazer isso logo, né? Faz um jantar de boas-vindas e quer fazer isso daí. Aí não vai rolar. Não, mesmo, exato. Não pega bem, né? Não pega bem. Ai, que bom, que legal. E aí as próximas eu acho que já são ali na Grécia, essa aí é na peregrinação. Na segunda. Que legal. Nessa daí, a gente foi fazer as orações, né, do dia, né? E aí o dono de uma loja levou as cadeiras para a gente sentar. Os bancos. Os bancos. Os banquinhos. Olha aí. Tinha uma lojinha, uma banquinha, né? É. Em frente, só. E Aí... aí Espera a gente ver aquele horror de banco, que a né? gente não tinha nada previsto nem nada. O cara que colocou lá. Uhum. Tudo. Aí acabou que depois eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a lojinha do cara e vamos fazer umas compras lá também. Aham. Entendeu? Então, assim, Retribuir a gentileza Isso, dele. A gentileza, exatamente. Né? Foi muito legal. Foi muito bom. legal, assim. Eu acho muito, assim, claro que como agência a gente organiza, né? Tenta prever todas as possibilidades, as situações, a logística ali e tal. Mas existem coisas dentro das viagens, né? Seja uma peregrinação ou uma viagem de um grupo de lazer, né? Exclusivo.
a gente não consegue prever, né? Tem situações ali que acontecem e a gente não consegue prever. Mas a gente estar aberto também, né? Atento a essas coisas faz toda a diferença. Eu acho que isso é algo também que, acompanhando os grupos, eu aprendo muito com os lugares, né? Com as pessoas de outros lugares. Porque essa gentileza dessa pessoa local ali que estava num dia de trabalho, Sim, né? sim. Imagina quantos turistas não devem passar por ali, Exato. né? Mas isso também mexe com a gente, porque no nosso dia a dia, a gente às vezes não tá atento a essas coisas, né? Sim, Essas sim. possibilidades. Então, E eu percebo que o Pepe, ele fica atento aos detalhes, né? Uhum. Fala uma coisa ali, daqui a pouco, aquele negócio se realiza lá na frente. Eu disse, gente do céu, é impressionante. Ele fica atento, por isso que eu digo que é bem personalizado, que ele fica atento a cada pedido de cada um. a cada pessoa. Você ia falar alguma coisa? Porque na primeira, a gente até te falei que teve o Vinícius, né? Que a gente se revezava em alguns momentos para ajudar. E nessa outra também teve uma outra que A Rose. a Rose, né? Rosilene. Rosilene, né? A Rosilene também. Ela tinha um problema na perna e às vezes para descer um monte lá de Atenas, lá, esqueci o nome. Parthenon. É o Parthenon, isso. Para descer, bora. Fica aqui no ombro, aí o outro revezava com o outro. Assim. As duas teve essas questões e que também a gente ajudou. Sim. Né? Todos ajudando. Isso é muito bom porque a gente sabe, bom, cada um sabe as suas limitações, né, claro, mas nos grupos a gente vê também que todo mundo pode fazer, né? Isso. Claro que a experiência vai ser diferente conforme as limitações de cada um, mas o grupo, ele cria esse ambiente de segurança ali, de carinho mesmo, empatia, que a pessoa se sente à vontade e consegue, né? Às vezes chegar em lugares que ela não imaginava que chegaria, né? Então, muito bom. Próxima, por favor. Aí, vocês com o Pepe. E aí, eu queria aproveitar e falar um pouquinho também, né? Que vocês falassem um pouquinho desse papel do acompanhante da Memorial, né? Porque na primeira foi só o Pepe, né? Que foi a primeira edição dos Passos de São Pio. E na segunda teve o Marcelo, que foi junto, né? Porque eram 2 grupos, né? Então, era bastante gente ali. Se eu não me engano, era 45, 60 pessoas em cada grupo. Sim. Como é que é se isso faz diferença ali pra vocês no dia a dia, porque, claro, você já tem a figura do padre, que já por si só passa, né, uma credibilidade ali, mas ter alguém da agência, né, em outro país com uma língua completamente diferente como o grego, como é que é isso? É a segurança, né? Pra gente é uma segurança de ter alguém presente. Então, o Marcelo, coitado, se desse alguma coisa errada, o problema é do Marcelo, né? O problema é do Marcelo. Mas assim, ele tinha todo o cuidado de perguntar, levar uma água, tá precisando de água? Porque quando a gente ia no ônibus, né, oferecia água, tinha até mais coisa, né? Teve um que tinha até maçã lá. Falei, nossa, o negócio aqui tá até melhor, né? Umas balinhas, né? Mas ele sempre perguntava, tá precisando de alguma coisa, uma água. Olha, agora a partir de agora a gente vai por aqui. Então ficava até o último sair, né? Interessante, né? Não ia lá o primeiro. Sempre ia um, mas tinha um outro na retaguarda ali, né? Então, isso aí é um zelo, né? Um zelo que a empresa dá para aqueles clientes que pagaram por um serviço, mas não é só um serviço, né? É uma experiência diferenciada com a Memorial. Você sente que a pessoa cuida de você. Ela, por mais que o grupo seja grande, mas ela está cuidando de você. Então, dá uma segurança pra gente nessa viagem. Tá muito. E aí, eu não lembro, tá? E eu vou perguntar, vocês embarcaram de Brasília ou vocês foram para São Paulo para embarcar de lá? A gente foi para São Paulo, né? Foi. A gente foi para São Paulo. Para embarcar de lá. E aí já tem uma pessoa também, uma equipe ali no aeroporto para dar a Valquíria, né? O Marcelo, ele saiu daqui? Não, foi de São Paulo. A gente encontrou lá. Encontrou lá. Porque o aeroporto normalmente é um lugar que, assim,
saindo do Brasil nem tanto, mas nas conexões ali, a partir dali, o pessoal já começa a ficar meio tenso, né? Então, ter esse acompanhamento... Eu havia falado também, uma vez eu sentei com o Pepe num café da manhã e perguntei, Pepe, abre o jogo aqui. Nunca deu problema essas vezes, porque até agora não tinha dado nenhum problema. Eu falei, porra, não pode. Não deu problema essas viagens, não. Nunca deu problema. Eu falei, claro que já deu. Claro que já deu. Já teve problema de perder passaporte, que todo mundo viu, pô, se eu perder meu passaporte já era. A mala que não chegou e outros acontecimentos, né? Mas hoje, Alexandre, com a experiência que a gente tem, com o que a gente já vivenciou, por exemplo, se tu perder hoje aqui na Grécia o teu passaporte, em menos de 24 horas a gente consegue. Por quê? Porque a gente já tem experiência, já tem o know-how de como ir no consulado, como ir na embaixada. Então, se o país tiver um consulado, tiver uma embaixada, a gente já sabe como resolver. Então, olha só. Isso daí não é qualquer empresa que tem isso. Demora para você ter um conhecimento, uma expertise dessa forma. Sim. Né? Então, é mais um incremento na segurança de um passageiro. Com né? certeza. Então, com certeza. Né? E assim, os percalços acontecem, claro, né? Sempre, na hora a gente, eu não vou mentir pra você, a gente fica preocupado também. Sim. A gente passa a segurança de que tá tudo bem. Não, mas por trás eu imagino. A gente fica preocupado. E assim, eu acho que o que faz também bastante diferença é que sempre tem a pessoa que tá ali com vocês, né? Na linha de frente, digamos assim, mas tem toda uma equipe por trás que tá dando suporte, que assim. Faz o check-in, né? Ajuda a fazer check-in, corre atrás de mala que às vezes se perde, acompanha ali o processo, tal. E seguro, né? O seguro viagem é imprescindível, né? Então, a gente tem, hoje, o que você falou, né? A gente construiu isso nesses 31 anos de mercado, né? Então, isso facilita muito a gente saber lidar com algumas situações. Né? E todo o time está sempre muito disposto a ajudar, né? Tem gente que fala assim, mas eu só viajo se for o Pepe, eu só viajo se for o Ali e tal. Claro que eles são maravilhosos e tal, mas todo mundo, todos os colaboradores que vão acompanhar os grupos estão ali dispostos a ajudar em tudo. Sim, né? sim. Então, Sim. Acho que a próxima é a última. Não. Essa era a última. Ai, gente, foi muito gostoso o papo. Falei que passava que vocês nem iam sentir, né? Passou. Mas muito obrigada por terem compartilhado a experiência de vocês. Espero que tenha sido gostoso relembrar um pouquinho aí dessa viagem. Já estão prontos para a próxima? Já? A gente está se programando, né, na expectativa aí de Israel. Vamos rezar, então, para essa guerra terminar logo e a gente conseguir fazer nossos grupos. Só deixar tem uma frase, né, que... Deixa eu ver se eu me lembro. Que diz assim, né? Que o mundo é um livro. E quem não viaja, lê sempre a mesma página. Então, eu não sei o autor, diz que até é um santo que diz isso, acho que não, mas alguém, né? Então, o mundo é um livro. E quem não viaja, lê sempre a mesma página. Eu vou só mudar um pouquinho, que o mundo é um livro. O mundo é um livro. Mas quem não viaja com a memorial, lê sempre a mesma página. Ai, obrigada. 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 Fico emocionada de ouvir isso. Mas é de coração. Obrigada. A gente fala na Memorial, né? Vocês já devem ter ouvido o Pepe falando, a Val, enfim, que nunca é só uma viagem. Sim, né? sim, nunca é só uma viagem. Porque a gente acredita justamente no poder transformador que a viagem tem na vida das pessoas. Vocês já compartilharam um pouquinho dessas transformações aqui, mas eu queria saber, Kerley, por que nunca é só uma viagem para você? Porque a gente vivencia coisas, uns momentos, né, inesquecíveis, porque a gente nunca é só uma viagem, porque a gente, eu fui com minha família e conheci mais pessoas e que se tornaram também parte da minha família, né? Então, porque é um sonho, é um desejo realizado, né? É
É uma coisa realmente... tem que viajar para poder vivenciar, né? Isso aí. E você, Alexandre? Por que nunca é só uma viagem para você? Porque você materializa sonhos, você materializa expectativas, você faz amigos, você conhece a cultura, você conhece os gostos, os cheiros, porque é importante, como às vezes você lê um livro e você sente aquela emoção no livro, mas na viagem é totalmente diferente. Você vê o vento batendo, você enxerga aquela paisagem, é totalmente diferente. Acrescenta muito mais na sua vida você estar presente. É como se fosse assim, às vezes você quer convidar alguém para uma experiência gastronômica. Então vamos ali naquele restaurante para ter uma experiência gastronômica, uma coisa diferente. A viagem é isso. É você ter uma experiência diferente do que você assiste no vídeo, você escuta ou você lê. É uma experiência diferente. Legal. Você falou do livro, né? Então agora vocês vão ter um livro para lembrar dessa viagem, um álbum, o tão esperado álbum para lembrar dessa viagem, que é um mimo que a gente faz, né? Acho que vocês já tinham recebido da primeira, né? Que é outro diferencial da Memorial. Olha aí, eu acho que o pessoal tá esperando. Tá, estão na expectativa. Eu sei que eu vou gerar um ciúme aí de ter entregado. Maria. Ai, que lindo, nossa. Pra guardar, assim, eu falo que isso vira quase um item de coleção, né? Ah, com certeza. Que a gente vai colecionando com as viagens, sim. vai... Sim. Isso é outro diferencial, né, da Memorial, né? No primeiro, esse é porque a gente já sabia, né? Já espera, né? Mas no primeiro, quando a gente recebeu... Nossa, foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Disse, nossa, eles pensam em tudo, que tudo. Legal, Mas... É mais um carinho, né? Pra eternizar a viagem aí. Excelente, ó. Aí, a foto do... Aí, ó, de novo, ó. De novo. Muito bom. Muito bom. Foi bom demais. Obrigada mais uma vez, foi um prazer. A casa é de vocês, sejam bem-vindos aqui também no nosso escritório. Queria mandar um beijo para todo mundo que nos assistiu. Também dizer, né, como eu já reforcei aqui, que estamos com os últimos lugares disponíveis para a viagem nos Passos sua peregrinação, né, nos Passos de São Pio, em outubro. Então, liga aí para a Memorial, manda mensagem no WhatsApp para garantir seu lugar e viver tudo isso que a Kelly e o Alexandre contaram aqui, né? Claro, viver a sua experiência, né? Como o Alexandre falou. E, enfim, se você quiser fazer alguma outra viagem que não seja peregrinação, quero, sei lá, ir pra Turquia, quero ir pra Espanha, a gente tem também, a gente não faz só peregrinações, a gente é apaixonado por viagem, então qualquer oportunidade a gente tá carimbando o passaporte. E se você também é um sacerdote, gostou do nosso papo aqui, quer fazer uma peregrinação e tá precisando de alguém para te ajudar nessa, achou, é a Memorial. Obrigadão, gente. Até a próxima. Espero revê-los mais vezes aqui em Brasília. E também nas viagens, que agora eu quero viajar com vocês. Eu quero dançar no jantar com você também. Eu não sou muito da dança, mas assim... Vamos sim. Você vai, pelo visto, você anima até os desanimados. Tá ótimo. Obrigadão, gente. Boa noite. Eu que agradeço. Até o próximo Mimocast. Tchau, tchau. Tchau.